Estar com vocês aqui outra vez. Levei um susto com a mulher falando aqui que vai ser gravado, mas já me recuperei. Bom, hoje a gente vai falar sobre aquele capítulo, nem é sobre o capítulo, mas assim, a introdução da minha fala vai ser o capítulo 11 do Evangelho, que se chama Amar o Próximo como a si mesmo. E aí eu vou ler o item 1 desse capítulo 11, cujo título é o maior mandamento. Então, o item 1 diz assim: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Eu vou pegar só essa última parte, né? Esse segundo mandamento que Jesus falou nessa ocasião, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, não precisa responder em voz alta, até porque eu não vou escutar mesmo, tá? Só eu que estou, quer dizer, só vocês que estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. É o seguinte: pensa aí, quem é o maior amor da sua vida? Quem é o grande amor da sua vida? Todo mundo vai pensando, né? Bom, Jesus falou aqui, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente escuta isso, a gente pensa logo que a gente deve amar ao próximo como a gente quer ser amado, né? A gente deve dar ao outro o que a gente espera receber. Não é isso? A gente tem uma ideia do que é ser amado, do que é ser bem tratado, do que é ser, enfim, ser objeto de empatia, de caridade, de amor, e a gente, então, deve fazer isso para o outro, conforme a gente quer receber, né, dessa forma. Então, amar ao próximo como a si mesmo, na parte que fala como a si mesmo, é o quê? É a qualidade do amor que eu vou dar ao meu próximo, certo? Então, eu vou dar ao meu próximo o amor que eu tenho por mim mesmo. Aí você vai dizer: opa, mas não foi assim que eu li, na hora que eu li esse negócio. Né? Eu vou dar ao próximo um amor que eu gostaria de receber, o mesmo amor que eu quero ser, eu quero ser objeto do mesmo amor que eu vou dar para o próximo. Bom, se amar o próximo como a si mesmo, né? O como a si mesmo é a qualidade do amor que Jesus está me ensinando que eu devo dar ao próximo, a gente já pensa logo que isso é o contraponto do egoísmo, né? Bom, se eu quero, se eu vou amar ao próximo como Jesus me ensinou, então ele está dizendo aqui que eu não devo ser egoísta, eu devo amar ao próximo como eu quero ser amado. E aí começa a lasqueira toda, né? Termo técnico, lasqueira. Por quê? Porque a gente fica fazendo essa contraposição, né? Então, eu tenho que amar o outro, né? O outro primeiro, mas Jesus falou que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Se eu vou amar o outro primeiro, quem é que vai me amar? Então, qual é a qualidade do amor que eu vou dar ao outro? Né? Onde está esse parâmetro de amor que eu vou dar ao outro? A gente faz essa dicotomia, né? A gente costuma fazer essa dicotomia entre o egoísmo e o auto-amor. Então, a gente pensa assim: não, se eu focar em mim, eu vou estar sendo egoísta. Então, eu tenho que focar primeiro no outro, né? E depois eu. Não é exatamente isso. Por quê? Porque a gente pensa assim: bom, o que é o auto-amor? Né? O auto-amor é o autocuidado, é o autocuidado físico, psicológico, emocional, que a gente deve ter conosco, né? Cultivar uma qualidade de vida, a gente cultivar a nossa espiritualidade, para quem acha que isso é um bom caminho, cultivar nossos relacionamentos, cultivar o ambiente em que a gente vive, onde a gente convive, o meio ambiente, tudo isso faz parte do auto-amor. Mas se a gente precisa primeiro pensar no outro, para depois vir para nós, para a gente se dar esse amor, então qual é a qualidade que a gente vai dar para o outro de amor, se a gente está em segundo lugar? E se a gente não está se amando? Porque a gente está achando que a gente precisa primeiro amar o outro
e dar para o outro todos os nossos recursos de energia, de amor, de tempo, enfim, de tudo, né? Bom, estou perguntando, isso é uma provocação. A gente, assim, o que eu trouxe hoje são reflexões, né, que eu tenho feito. Então, assim, por que a gente pensa isso? Por que a gente costuma achar que amar ao outro como a si mesmo é primeiro amar o outro, né? E amar como eu gostaria de ser amado, mas eu não penso em quem é que vai me amar como eu gostaria de ser amado. Será que é o outro? Então, eu tenho que ser amado pelo outro como eu gostaria, para depois eu poder amar ao outro como eu gostaria de ser amado? É uma confusão danada, né? Então, assim, por que a gente costuma pensar assim, às vezes até mesmo inconscientemente? Bom, a gente tem várias hipóteses, né? Que não se excluem, né? Não necessariamente se excluem. Elas pode ser uma, pode ser duas, podem ser todas ao mesmo tempo. Assim, a gente, quando estuda alguma coisa de psicologia, e Joana de Ângeles fala isso nos livros dela, a gente vê que nós, né, temos, na nossa vida adulta, nós trazemos algumas questões que acontecem quando nós éramos crianças. Então, quando a gente é criança, né, quando a gente é bebê, a gente nasce, a gente precisa de alguém para sobreviver. Ou os nossos pais, ou aquelas pessoas que estão nos cuidando. Se a gente não tiver alguém para nos alimentar, a gente morre de fome. Se a gente não tiver alguém para nos dar água, a gente morre de sede. Se a gente não tiver alguém para cuidar da gente quando a gente está doente, a gente morre da doença, né? A gente sente dor enquanto alguém não vai lá cuidar e fazer passar a nossa dor de alguma forma. E aí, quando a gente é criança, a gente depende sempre de alguém para sobreviver, e a gente vai crescendo, né? E ainda como criança, a gente depende sempre de uma outra pessoa para dizer como nós devemos ser. Então, assim, a gente tem que ser, aí é o pai, a mãe, ou quem cuida, ou enfim, aquela pessoa que é responsável pelo cuidado, fala para você, você não pode ser egoísta, você não pode ter raiva. Menina bonita não fica com raiva. Você não pode, se você não consegue o que você quer, você não pode ficar esperneando. Isso não é coisa de menina bonita. Você tem que ser organizada, você tem que ser responsável. E você vai crescendo ouvindo isso, e as pessoas falam isso na maior da boa vontade, né? Óbvio, querem que nós sejamos seres humanos, né? Cidadãos, indivíduos capazes de viver nesse mundo. E a gente vai crescendo isso como criança, a gente vai achando que para a gente ser amado, para a gente ter aquele apoio, aquele suporte que a gente precisa para sobreviver, a gente precisa fazer o que as pessoas acham que a gente deve fazer, né? Então, a gente tem que ser bonitinho, a gente tem que ser legal, a gente tem que atender sempre, a gente não pode ficar com raiva. Se a gente fica triste, tem que passar rápido a tristeza, porque a vida é muito boa, então não precisa, né? Esse negócio de ficar muito triste não tem nada a ver. E a gente vai achando que a gente tem que agir dessa forma porque a gente precisa agradar as pessoas para aquelas pessoas continuarem nos amando e continuarem nos provendo da maneira que a gente precisa. E a gente passa a precisar não só dos cuidados materiais, a gente passa a precisar de amor também. A gente quer ser amado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser admirado, né? E aí a gente vai indo assim. E aí o que acontece? A gente costuma ir entubando, termo técnico também, a gente entuba, né, as emoções que a gente acha que são ruins, que a gente acha que vão fazer o outro não gostar da gente, que a gente acha que vão desagradar o outro, que acha que vão fazer a gente perder o amor do outro, e então a gente vai ficar sozinho lá no Vale de Lágrimas, e a gente vai entubando essas paradas todas, né? Que é o que Joana de Ângeles e os psicólogos chamam de sombra. Sombra não é uma coisa ruim, sombra é aquele lugar onde a gente vai botando de lado tudo aquilo que a gente acha que a gente não pode sentir, né? Tudo aquilo que a gente acha que a gente não pode ser, porque com isso a gente não vai receber o amor que a gente precisa, que a gente quer, que a gente deseja. A gente vai botando aquilo ali, né? Vai deixando de lidar com essas emoções e um dia elas voltam, mas isso aí é assunto para outra conversa, né? O que Joana fala que a gente tem que ir integrando a sombra, que a gente tem que ir descobrindo o que a gente entubou, né, ali, o que a gente não quer olhar, a gente tem que ir olhando para ver de onde que veio, para a gente poder ir lidando com aquilo e trazer para nós, porque todas as emoções são legítimas. A gente aprende esse negócio de emoção boa e emoção ruim, mas isso é uma construção, né? Então, assim, todas são legítimas e todas têm que ser sentidas. O lance é o que a gente vai fazer com elas, né? Que também já é tema para um outro encontro. Bom, então essa é uma das hipóteses. Por que a gente acha que a gente sempre tem que primeiro amar o outro, primeiro cuidar do outro, primeiro olhar pelo outro e não por nós, né? Voltando para lembrar aquela dicotomia que a gente constrói entre ser egoísta
e ter auto-amor, né? Isso é uma hipótese. Uma outra hipótese para nós espíritas também, que a gente tem como nosso modelo e guia, Jesus, né? Jesus é maravilhoso, Jesus é purpurinado, Jesus é o cara mais lindo que já esteve aqui nessa face da Terra. Mas Jesus é o quê? Um ser integral. Ele já veio para cá como um ser integral. Ele já não tem mais esses problemas que eu falei da sombra, nada disso. Ele se conhece, né? E ele veio para cá para fazer o quê? Um sacrifício supremo por nós, porque ele queria passar uma mensagem, ele queria nos ensinar alguma coisa. E ele já, como ele já se conhecia e já tinha todo o domínio das suas faculdades psicológicas e mentais e energéticas e tudo, ele deu conta de fazer o que ele fez. Ele veio aqui para a Terra, né? E ele cumpriu a missão dele aqui. Ele passou por um enorme sacrifício supremo por nós, para nos passar o ensinamento que ele passou. Só que quando a gente diz que o Jesus é o nosso modelo, nosso guia, às vezes, inconscientemente, a gente se culpa porque a gente não consegue alcançar aquele patamar de Jesus. Óbvio que não. A gente ainda não está nessa condição, né? A gente tá no caminho de progresso. Esse caminho que a gente está fazendo agora, Jesus já fez também no tempo dele. E se inconscientemente a gente olha para Jesus como nosso modelo nesse aspecto de perfeição e a gente não consegue atingir, então tudo que a gente faz e a gente acha que não está de acordo com esse modelo, a gente faz o quê? A gente se culpa, a gente acha que meu Deus, eu não sou perfeito, eu sou muito ruim, eu sou horrível, eu sou isso, eu sou aquilo, ainda falta muito para eu poder chegar lá, eu ainda vou fazer muito caminho, eu vou sofrer muito para fazer expiações, isso aqui, e aquilo fica ali, né? No nosso subconsciente, a gente fala, não, Jesus, ele se doou inteiramente para nós aqui na Terra, fez o sacrifício supremo, então eu tenho que ser como ele, eu tenho que me doar inteiramente o tempo todo, a todo mundo. Né? E quando eu acho que meu sacrifício está muito grande, eu lembro de Jesus, eu falo, não, tem que ser mais ainda, porque ele é o meu modelo. Né? Então, isso muitas vezes inconscientemente. Não estou dizendo que Jesus não deve ser o nosso modelo, o nosso guia. Não, sim, deve sempre ser o nosso modelo, o nosso guia. Mas a gente sempre tem que olhar para ele como nosso irmão mais velho, né? Alguém que a gente ainda vai ser. A gente não pode querer atingir agora tudo aquilo toda a capacidade de autodoação que Jesus teve, porque, como eu já falei, todo esse caminho que a gente está fazendo agora, ele já fez. Então, ele já tinha tudo, ele já tem nele tudo integralizado, né? Então, a gente ainda está trabalhando nisso. Bom, então isso é uma outra hipótese. Pode ser que quando a gente pense nisso, a gente então queira sempre e ler, né? Isso que ele falou para a gente, que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. A gente fala, boa, então é tudo para o próximo. Vamos embora nessa. Vamos lá para o próximo. Outra hipótese também é que a gente, além dessa questão que eu falei da infância, né? Que a gente guarda essas questões de quando a gente era criança, e a gente não é educado a lidar com as emoções. A gente não tem uma educação emocional, nem na escola, nem em casa. As pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, a maioria das pessoas não fala, né? Então a gente cresce sem ter essa habilidade de lidar com as nossas emoções. E para piorar mais a nossa vida, quando a gente é espírita, além da educação que a gente teve nessa encarnação, a gente tem a educação que a gente teve em todas as outras encarnações que a gente já viveu. E segundo Sarah Gamper já falou uma vez aqui, sei lá, no mínimo umas 90, né? 90, 100, né, Sarah? Encarnações anteriores, assim, por baixo, assim. Então, 500, né? 500, porque eu já fui diminuindo assim, porque para melhorar a situação, mas é tipo 500. Então, a gente já teve umas 500 encarnações. Então, assim, os problemas, né, de falta de condições para lidar com as nossas emoções, a gente não foi ensinado, a gente não aprendeu, a gente traz questões da nossa infância. Tem outras 500 infâncias que a gente já teve. Olha só, assim, a gente fica entubando umas paradas que a gente não quer lidar aqui agora nessa encarnação. Olha a quantidade de troços que a gente deve ter entubado em 500 encarnações, não é? Olha o tamanho desta sombra, minha gente, que a gente tem que lidar com ela, tem que conhecer, né? Aí, então, vai somando, né? Vai somando. E com isso, a gente está sempre naquela, e isso é um processo muitas vezes inconsciente, de ter que se doar, de ter que agradar, de ter que fazer tudo pelo outro, de ter que fazer o máximo, até mais do que o máximo, porque a gente precisa do amor do outro, né? A gente precisa ser reconhecido, a gente precisa ser acolhido. E aí a gente volta para aquela pergunta que eu fiz no começo.
né? Qual foi a pergunta que eu fiz? Quem é o grande amor da sua vida? Quando eu perguntei isso, deve ter pensado, alguém pensou, meus pais, meus filhos, meu marido, meus irmãos, né? Mas aí, pelo que eu falei agora, quem que deve ser o grande amor da nossa vida? O primeiro amor das nossas vidas. Sara já acertou, tirou 10, na próxima encarnação já não passa por este perrengue, né? O grande amor das nossas vidas deve ser nós mesmos, primeiro, para a gente poder colocar em prática esse ensinamento de Jesus, esse mandamento, amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. Então, se a qualidade do amor que a gente tem que dar para os outros é a qualidade do amor que nós temos por nós, quem é que vai dar esse amor para nós? Porque se eu for ficar esperando o outro me dar o amor para eu poder dar o amor para os outros, eu vou ficar aqui parado esperando, né? Até porque cada um só dá o que tem também, né? Então, quem é o grande amor, quem tem que ser o grande amor da minha vida? Eu. Isso é egoísmo? Não. Aí você vai dizer assim, não, mas eu vou passar agora, então, daqui para frente, eu ouvi esta palestra da Cristiane, está gravado lá no YouTube, eu vou pensar só em mim. Não, eu falei isso? Não falei isso, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. O que eu estou dizendo eu não posso pensar, não é para eu pensar só em mim, mas também não é para eu pensar só no outro. Eu tenho que pensar em mim também, porque todo mundo já andou de avião, quem nunca andou de avião já viu o filme. Quando acontece aquelas paradas de despressurizar a cabine, né? A aeromoça não fala? Primeiro bota a máscara em você mesmo e depois você ajuda quem está do seu lado. Por quê? Se você ficar sem ar e desmaiar, morre você e morre o cara do lado, né? Porque não tem ninguém para ajudar. Então, primeiro você coloca a máscara em você, você respira e aí você vai lá e ajuda o outro, porque você tem condições de ajudar o outro, né? Então, assim, quantas vezes a gente está nessa vibe, né, de seguir esse mandamento nessa interpretação um pouco distorcida e a gente passa do nosso limite de possibilidades e a gente fica exausto e a gente adoece, né? Às vezes adoece a nossa alma, a gente adoece o nosso corpo, a gente não tem tempo para nós, porque a gente doa o nosso tempo todo para os outros, a gente não tem tempo para se cuidar, a gente não tem tempo para parar e pensar nessas coisas, pensar, afinal de contas, pensar em que eu não quero pensar, né? Pensar o que eu guardei ali na minha sombra, com o que eu preciso conviver para poder me entender, como é que eu posso melhorar. A gente não tem tempo para isso, porque a gente passa 24 horas por dia se doando ao outro. Aí, na hora de dormir, está exausto, aí não consegue nem rezar, né? Fala 3 palavras e dorme, né? A pessoa fala assim, não, eu vou, aí fica com aqueles olhos, não, Pai nosso que está no céu, tá, dormiu. Aí você fala, não, mas a gente dorme, mas a gente não, o espírito não dorme, né? Se desprende do corpo. Mas aí você vai trabalhar lá no plano espiritual, de repente não vai nem cuidar de você, né? Nem como espírito, né? Desprendido do corpo, né? Você vai trabalhar, você vai lá ver o outro, você está preocupado, você vai ficar lá do lado do outro, você vai não sei aonde, né? Então, o que a gente tem que se perguntar, né? Primeiro, quem é o grande amor da minha vida? Sou eu. O grande amor da minha vida sou eu. Se eu me amo, eu tenho amor para dar para os outros, né? E a qualidade do amor que eu tenho por mim é a qualidade do amor que eu vou poder dar para os outros. Aí, agora, se eu penso assim, não, mas eu não me amo tanto assim. Mas o que me impede de me amar? São umas perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo. O que está me impedindo de eu me amar a mim mesma? O que me impede? Quais são as condições que eu coloco para mim para eu poder me amar? Eu tenho que ser perfeita? Quando eu for perfeita, eu vou me amar? Eu tenho que ser maravilhosa, purpurinada? Só quando eu for purpurinada, maravilhosa, aí que eu vou me amar? Eu não posso errar, porque se eu errar, eu sou ruim, eu sou perfeita, eu não aprendi a lição. Então, quais são as condições que eu coloco para mim mesma para eu poder me amar, ter esse amor por mim? A gente se coloca condições, mas a gente não tem como saber, porque a gente não para pensar, né? Então, assim, é possível eu aprender a me amar? É possível. Porque se eu chegar à conclusão que eu não me amo, olha, eu posso falar sem medo de errar, que a gente fala conscientemente, não, eu me amo, mas 99% de nós não se ama, né? Não se ama, porque a gente se critica, a gente se exige, a gente
se lasca todo, né? E às vezes até para não se olhar, a gente coloca no outro, né? Não, eu tenho que me dedicar que aquela pessoa, aquela situação, e para a gente também evitar de se olhar, porque às vezes é difícil se olhar, é difícil se encarar, é difícil se perceber, né? E aí acontece o quê? Você vai lá e você se doa para o outro, qualquer que seja o outro. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma causa, pode ser a pessoa que vive com você, pode ser qualquer coisa. Eu me doei. E aí eu espero o quê? Eu espero reconhecimento, eu espero retorno. E não vem esse reconhecimento, esse retorno, na medida que eu acho que tem que vir, porque eu me doei inteira. Então, olha o tamanho do reconhecimento que tem que vir para mim para eu achar que eu fui reconhecida. Né? Eu doei meu tempo inteiro, minha saúde, eu me doei toda. Nunca vai ter um reconhecimento à altura desta minha doação. Aí acontece o quê? Eu fico com raiva, eu fico ressentida. Eu acho que o outro não é mal agradecido, né? Aquela causa não me deu retorno, aquela pessoa não me deu retorno de reconhecimento e de amor que eu estava esperando dele, porque eu dei tudo que eu tinha. Mas aí, voltando ao que a gente estava falando antes, quem é que tem que me amar? Quer dizer, eu tenho que ser amada pelo outro para eu poder me amar? Eu dependo do outro, eu dependo de algo externo, eu dependo de alguma coisa que venha de fora para me dizer quem eu sou, para dizer que eu sou legal, para dizer que eu sou uma pessoa de bem, para dizer que eu sou uma pessoa que se esforça, para dizer que eu sou uma pessoa que procuro ter bons princípios, sei lá o quê. Eu preciso de alguém para me dizer isso? Né? E aí, quando as pessoas não me dizem isso, porque elas estão nas suas próprias lutas, elas estão nas suas próprias situações, elas também têm essas questões que nós temos, todo mundo tem. Né? Aí, quando não vem esse reconhecimento que eu espero, que tem que ser o maior reconhecimento do mundo, quando não vem esse amor que eu espero, essa gratidão que eu espero, aí eu fico com raiva, eu fico com rancor, eu fico amargurada, eu já estou exausta, né? Ou eu acho que o outro não me ama, ou eu acho que eu não sou digna de ser amada, ou sei lá mais o que eu acho. A gente acha mil coisas, né? Então, assim, o que precisa, que condições que eu coloco para mim para que eu seja amada por mim mesma, né? A minha condição é o quê? Né? Qual é a minha condição? Não tem que ter condição nenhuma, né? Minha condição é, eu tenho que ver que eu sou imperfeita e na minha imperfeição eu sou perfeita, né? Eu sou o melhor que eu posso ser nesse momento. E aí a gente volta para a questão do autocuidado, que na verdade era o tema de hoje. Não sei se deu para perceber até agora que o tema de hoje era o autocuidado. Boa noite. Né? Boa noite, Renata. Era para a gente entender, a gente volta para essa questão do autocuidado, né? Então, assim, a gente pode até fazer uma conta, né? Ah, mas eu acho que eu cuido de mim. Ah, você acha que você cuida de você? Então faz uma conta aí. Você bota no papel, pega, não vou nem pegar um dia, não, pega uma semana, né? Em uma semana, quanto tempo você dedicou a você? Faz a conta, né? Normalmente, o tempo que a gente dedica a nós mesmos é a hora que a gente está comendo, às vezes rápido pra caramba, às vezes com um monte de coisa na cabeça que tem que resolver. O tempo que a gente está dormindo, que a gente já caiu exausto na cama, né? O tempo que a gente está nem tomando banho, né? Eu falo também de tomando banho, mas depende, né? Porque, por exemplo, eu sou uma que às vezes eu tenho que tomar banho de novo porque eu esqueço se eu lavei o cabelo ou não. Eu sou dessas. Quando eu lavo o cabelo, depois eu esqueço se eu tirei o creme do cabelo. Eu fico assim no meu cabelo, aí eu falo, cara, não sei se eu tirei ou não, com medo eu vou voltar para dentro do chuveiro. Por quê? Porque na hora que eu estou tomando banho, eu não estou presente ali. Eu estou pensando, eu estou preocupada, eu estou vendo o que eu tenho que fazer e não sei o quê. Isso é auto-amor? Isso é autocuidado? Né? Uma vez a Sara até mandou para a gente um texto sobre o banho, né? A hora do banho, que pode ser até uma hora de passe. A gente, quando recebe aquela água, né? A água vem energizada, a gente pode estar recebendo o que a gente precisa para o nosso equilíbrio. Como é que eu vou receber o treco se eu não sei nem se eu tirei o creme do cabelo? Porque eu não estou ali presente, né? Na hora que eu estou comendo, eu não estou presente. Na hora que eu sento para ler um livro, eu nem sento para ler um livro porque eu acho que eu estou perdendo tempo, porque eu acho que eu tenho que estar fazendo alguma coisa para alguém, eu tenho que estar cuidando de alguma situação, então agora não, depois eu leio. Então, assim, quanto tempo a gente dedica a nós mesmos durante uma semana? Né? No meu caso, vou dizer, bem pouco. Bem pouco. Então, é sempre lembrar
dessa fala de Jesus e sempre lembrar que, claro, que a gente tem que amar o próximo. Nem estou dizendo, já falei e repito, né? Para quem perdeu essa parte, eu não estou falando que a gente para pensar só em nós, né? E deixa o outro para lá. Não é isso, não é isso. Mas a gente tem que pensar em nós também. Então, assim, o que a gente tem que lembrar? A qualidade do amor que eu vou dar para o meu próximo é a qualidade do amor que eu sou capaz de dar para mim mesma. Se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o outro? Que amor é esse que eu vou dar para o outro, se eu não sei nem dar para mim? Né? Então, é pensar nisso. É sempre se fazer essas perguntas. Quem é o grande amor da minha vida? Você já sabe a resposta, sou eu. O grande amor da vida da Sara é a Sara, da Sônia é a Sônia, da Leilda é a Leilda, da Elizabeth é a Elizabeth, do Paulo é o Paulo. Nós somos o grande amor das nossas vidas. A gente está aqui para isso, né? Se a gente não se amar, se a gente não se enxergar dessa forma, como é que a gente vai fazer todo aquele trabalho que a gente sabe que a gente precisa fazer de autoconhecimento e de ir trabalhando nas nossas questões, né? Se a gente não olha para elas, a gente não tem tempo para olhar, né? Então, assim, quem é o grande amor da minha vida? Se eu me amo, a gente tem que estar se perguntando isso o tempo todo. Eu me amo? Será que eu me amo mesmo? Ou estou me amando da boca para fora, né? O que me impede de me amar? Eu estou colocando condições para eu me amar que nenhum ser humano é capaz de atingir. Eu estou colocando condições para mim que eu nem coloco para o outro. Porque, assim, a gente ama os outros, a gente procura fazer isso, né? A gente ama os outros independente de como eles são. A gente passa por cima de um monte de coisa, né? A gente pensa assim, não, ele tá lá com as questões dele, ele tem essa dificuldade e tal. Mas quando é na minha hora, da minha dificuldade, eu não falo isso para mim. Não, Cristiane, poxa, você tem essa dificuldade, vamos ter calma, tá tudo bem, hoje não deu, mas amanhã vai dar, né? Você hoje deu um passo meio torto, mas amanhã você vai ser melhor, né? Aí a gente fala assim, a gente tem que estar sempre se comunicando com o nosso anjo da guarda, porque eles mandam, né? Mandam conselhos, intuições. Como é que eu vou receber isso? Né? Como é que eu vou receber conselho e intuição do meu anjo da guarda? Se eu não consigo nem lembrar se eu tirei o creme do cabelo na hora que eu tomei banho. Se eu não estou presente em hora nenhuma, em mim mesma. Né? Então, assim, se eu conseguir me dar amor, se eu conseguir ter esse autocuidado comigo, vai ser mais fácil a minha conexão com o meu espírito protetor, vai ser mais fácil a minha conexão com o mais alto, né? Tudo vai ser mais fácil, né? Então, é isso, é lembrar da gente. A gente tem que lembrar de nós. E nesse tempo de pandemia que a gente está passando, já há tanto tempo, né? Já tem mais de um ano isso, essas questões ficam mais confusas ainda, ficam mais complicadas ainda. Por quê? Porque tem muito mais gente precisando de auxílio, né? Tem muito mais gente precisando de atenção, tem muito mais gente precisando de um apoio, e a gente se coloca à disposição das pessoas que precisam, e a gente tá sempre pensando em formas de ajudar os outros. Mas assim como todo mundo está precisando de apoio, todo mundo está precisando de um carinho, de um aconchego, a gente também está precisando, né? E se a gente não der para a gente carinho, se a gente não der aconchego, se a gente não der colo para nós mesmos, quem é que vai dar? Vai ficar esperando o outro dar? Mas e se o outro não der, porque ele também não está podendo, né? Então, qual é a qualidade do amor que eu vou poder dar para o outro? Se eu não consigo dar colo para mim, se eu não consigo dar carinho, se eu não consigo dar... Isso é caridade. Quando a gente fala de caridade, né, a gente fala da caridade, a gente pensa na caridade para o outro. Não, eu tenho que fazer a caridade por quem está precisando. Eu preciso também, né? Auto-amor, autocuidado é caridade comigo, né? Eu também sou necessitada e sou digna de receber caridade de mim mesma, em primeiro lugar. Por que não? Porque se eu sou o grande amor da minha vida, quem é que tem que fazer a caridade para mim, que sou o grande amor da minha vida? Eu, né? Então, eu me cuidar, eu tirar um tempinho para mim, pro que fizer bem, né? Se é meditar, se é fazer exercício físico, se é ler, se é rezar, se é se recolher, se é ficar em silêncio, se é dar uma volta na rua com máscara e todos os cuidados, o que for, se é tomar um banho com presença, né? Com um sabonetinho cheiroso, se é beber uma água pensando que aquela água vai me fazer bem, o que fizer sentido, o que for bom, né? O que para mim significa autocuidado, é arrumar um negocinho aqui na minha casa, enfim,
preparar, para mim, uma coisa que me dá super alegria é preparar uma fala dessa, uma conversa dessa para ter com vocês. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para dar esse aconchego para nós, para dar esse carinho para nós, né? Para dar esse amor para nós, para dar esse quentinho no nosso coração, né? Que a gente precisa tanto. Então é isso, minha gente. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Essa mensagem, não é nenhuma mensagem, são reflexões que eu queria deixar para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo essas reflexões. Eu mesma, para mim, né? Porque a gente só fala do que a gente precisa, certo? Certo, Sarah Gamper? A gente só fala do que a gente precisa ouvir, não é? Assim, ó, bota na sua agenda o que eu boto na minha há mais ou menos uns 10 anos. Eu me amo, mas não me admiro. Érico Veríssimo. Pois é. Então, agora a gente vai se amar e a gente vai se admirar, não é? Porque a gente já chegou até aqui, a gente já viveu tanto, né? A gente está encarnado, a gente teve essa chance, a gente está aqui, Deus ama a gente, por que a gente também não se ama? Não é isso? Então, Sarah Gamper, eu e vocês iremos escrever isso na agenda. O maior amor da minha vida sou eu. C'est moi. Muito bem. Então, é isso que eu queria dizer hoje para mim e para vocês também. Vamos passar para a oração agora, né? Muito bem. Então, nessa vibe que nós estamos, né? Do auto-amor, do autocuidado, reconhecendo a dificuldade que nós temos em olhar para nós mesmos, em nos acolher, em nos perceber, em nos amar, em nos admirar. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude com isso, né? Nós pedimos a Jesus, que é nosso mestre, nosso irmão, nosso modelo, que sempre nos inspire a olharmos para todas as situações da nossa vida com olhos amorosos, não só para as outras pessoas, como para nós mesmos. Nós pedimos, Senhor, que sempre nos ampare, de forma que a gente possa criar oportunidades para que nós possamos ter uma convivência conosco e que essa convivência seja cada vez mais pacífica, seja cada vez mais amorosa, que seja uma convivência de muita admiração por quem nós somos, muita admiração pela força que nós temos, muita admiração por tudo que nós já superamos, muita admiração porque nós sabemos que nós temos em Ti um irmão e porque nós confiamos em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, sempre por essa oportunidade que nós temos de conversar sobre tudo isso, por essa oportunidade que nós temos dessa reunião fraterna. Nós sempre terminamos essa reunião com nossos corações muito calmos, sentindo muita paz. Nós pedimos, Senhor, por todas aquelas pessoas que não puderam se juntar a nós na noite de hoje, mas que de alguma forma estão pensando nessa reunião como se estivessem aqui conosco. Nós pedimos também muito, sobretudo por aqueles que não te conhecem, mas que nós sabemos que tu amas de maneira igual a todos os teus filhos. Nós pedimos por todas aquelas pessoas que estão nesse momento dissociados do teu amor, dissociados do amor por si próprios, que eles sejam amparados, que eles consigam sentir de alguma forma toda essa força, todo esse amor que nós sentimos que vem sempre de ti. E agora, com os nossos corações mais calmos, mais tranquilos, nós vamos respirar fundo, vamos estar aqui nesse momento presente para receber o passe, que nós possamos estar com as nossas mentes inteiras aqui nesse momento, para a gente receber o passe da melhor forma possível, cada um pensando em si mesmo. A gente pensa nos outros depois, na hora das nossas orações, depois de orar por nós mesmos também, mas na hora do passe, a gente se concentra em nós, a gente pensa em nós, a gente precisa receber essas energias para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa estar sempre melhor, para que o nosso amor por nós se fortaleça e aumente sempre, para que a gente possa, desse amor, poder doar para os outros também. Que assim seja, graças a Deus.